Paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui eu novamente com uma oportunidade de transmitir um pouco mais da palavra de Deus. Me chamo Gabriela Cravo, sou coordenadora de adolescentes aqui do Tempo Central e também da área 1, onde abrange as congregações Monte Hermon, Rio Jordão, Cesareia e Tempo Central. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais da lição de juvenis, a terceira lição, e eu gostaria já de ter a oportunidade aqui também falar para você que está aí nos ouvindo, que possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares, que hoje o Senhor, o Espírito Santo de Deus, tem uma palavra abençoada para conosco. Compartilhe, deixe o seu feedback aí, curta e vamos lá dar início à nossa lição, tá? A lição de hoje tem como objetivo descrever os traços do caráter de Jesus. Impelir o aluno a conhecer o seu próximo. Você sabe quem é o seu próximo? E expor a relação entre Deus, Pai e Jesus. Como era essa relação de pai e filho? Tá? Então, dentro dessa lição de hoje, nós iremos abordar isso, sobre o caráter de Jesus e sobre quem é o nosso próximo, a relação de Deus Pai e Deus Filho. E a nossa lição é conhecendo o caráter de Jesus. Nosso enfoque bíblico diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quando Paulo escreve a 1 Timóteo, ele faz uma pergunta: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí logo em seguida ele vem: mas nós temos a mente de Cristo. Então eu falo para vocês, será que eu e você, nós temos a mente de Cristo? A nossa lição vai trabalhar justamente isso, para ver se realmente nós temos a mente de Cristo e se nós não temos ainda, o que nós precisamos fazer, tá? E de início, tem aqui o sintetizando que fala assim: os traços do caráter de Cristo realmente revelam como alguém em seu ministério terreno se doou intensamente pelo próximo, com a certeza uma inspiração para cada um de nós. Mas como podemos buscar desenvolver os traços do caráter do Mestre amado? Hoje nós saberemos, em nome de Jesus, iremos responder esse questionamento. A nossa introdução fala que Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, influenciou muitas gerações. E ainda a sua palavra continua a influenciar e salvar muitas vidas, tá? E aqui fala como buscar viver essa realidade em nosso cotidiano. Como eu, hoje, no século 21, você adolescente, você jovem, irmão, como você pode influenciar hoje a nossa geração, tá? Nós também iremos ver, e bem aqui fala que nós podemos influenciar tendo a mente de Cristo, tá? No primeiro tópico diz assim: o caráter de Jesus e sua missão. O que é caráter? O dicionário Aurélio define como os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, um grupo ou um povo, tá? O que eu posso resumir para vocês? Eu posso dar como exemplo essa taça aqui. O nosso caráter, ele é enxergado pela transparência das nossas ações. Ou seja, você aí que está em casa me vendo, ou onde é que você estiver assistindo esse vídeo, você está vendo o que há dentro desse líquido pela transparência dessa taça. Eu posso falar para você e dizer assim: olha, aqui dentro desse líquido tem um líquido, dentro dessa taça tem um líquido cristalino. E você vai olhar daí e não é isso que você está vendo. Você vai dizer: não tem um líquido cristalino, eu vejo outra coisa. Então, o caráter é nosso, mas os outros enxergam aquilo que você realmente é, tá? Então, o caráter é nosso, mas todos podem senti-lo ou vê-lo através de nossas obras e nossas ações. Aqui na nossa revista vai dar uma série de descrições sobre o caráter de Jesus. Eu vou descrevê-la aqui. Uma é: ele era amoroso, observador, conhecedor dos corações, movido por compaixão, manso, sábio, possuía autoridade, zeloso, paciente, sensível, humilde, misericordioso,
obediente, justo, puro e fiel. Isso aqui não foi Jesus que falou de si mesmo, do seu caráter, mas sim aqueles que estavam acompanhando Jesus, que declararam na Bíblia Sagrada e confessaram sobre o caráter de Jesus. Então, não foi Jesus que disse assim, eu sou tudo isso, não. Foi João, foi Lucas, foi Mateus, descreveram o caráter de Jesus. E hoje nós vamos tratar a respeito disso. Entretanto, há mais um traço do caráter de Cristo que precisamos destacar. Um dos principais, que Jesus, ele tinha foco nas prioridades. Jesus veio aqui na terra, ele serviu, ele curou, ele amou, ele chorou, ele visitou, fez muitas coisas. Porém, ele nunca perdeu o foco, que o principal objetivo dele era morrer na cruz e para nos trazer a salvação, para nos dar a salvação. Então, Jesus nunca perdeu o foco. Aí, aqui adiante, ele fala, e você, qual é o foco da sua vida? Meu amado irmão que está aí nos assistindo, qual é o foco da sua vida? Onde estão as suas prioridades? Eu li uma frase que dizia assim, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Às vezes muitos dão a justificativa assim, eu não tenho tempo, não dá para eu fazer algo, eu queria fazer tantas coisas, mas eu não tenho tempo, porque eu estudo, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo. São séries de desculpa, mas essa frase ela se encaixa muito bem, que não é falta de tempo, é falta de prioridade, porque quando nós temos uma prioridade na nossa vida, nós deixamos ela como primeiro. Por isso que em Mateus 6,33 fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos dar prioridade a Deus. O tema hoje do nosso adolescente, do departamento, nosso texto-chave é esse, Mateus 6,33. Então, hoje nós temos tanto tempo que antes dávamos desculpa, e aí eu pergunto para você, será que realmente era falta de tempo? Hein? Será que era falta de tempo de fazer? Eu não conseguia ler a Bíblia porque eu não tinha tempo, eu não conseguia ler a minha lição porque eu não tinha tempo, eu não ia para a escola dominical porque eu não tinha tempo. E agora, que nós estamos com bastante tempo, qual é a sua prioridade? Tá? Então aqui fala que a prioridade de Deus, ele nunca perdeu o foco. Ele veio para cumprir o seu papel e assim ele cumpriu. No tópico 2, diz assim, quem é o teu próximo? Jesus, ele ensinava através de parábolas, que eram com pequenas comparações de histórias. E uma delas teve um questionamento e chegaram assim diante de Jesus e falaram, quem é o meu próximo? E Jesus, ele dá o exemplo do bom samaritano, que você pode procurar na sua Bíblia e ler depois, que se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37, que fala como foi essa parábola. Acredito que muita gente já ouviu falar, já leu, já viu algum filme. E ela é contada a partir de uma pergunta, né? Quem é o teu próximo? Às vezes estamos tão ocupados com a correria do cotidiano que esquecemos que devemos amar o nosso próximo com a medida do amor de Cristo. Não é na medida do meu amor que eu falho, às vezes é na medida do amor de Cristo. Eu tenho que me importar com o meu próximo, aquele que está lá no meu lado precisando de uma palavra. Adiante aqui eles dão um exemplo da mulher do fluxo de sangue. Jesus, para vocês verem como Jesus ele se importava com as mínimas coisas, com pequenas coisas. Ele estava indo naquela direção para a casa de Jairo, a multidão oprimia, tantas coisas, e Jesus parou, simplesmente parou e perguntou quem havia tocado. E daí em diante todo mundo já conhece a história, né? Caso não conheça, se encontra em Lucas capítulo 8, versículo 43 até o 48, tá? E o que essa história nos ensina? Que não podemos esquecer o nosso próximo, pois ele nem sempre é o ilustre ou o que se destaca, mas sim aquele que está precisando de uma mão amiga, uma palavra de consolo e um abraço solidário. Jesus nos ensina a nos dedicarmos ao próximo e nas coisas mais simples do dia a dia. Então, meu amado irmão que está aí a nos assistir,
O que é que nós podemos contribuir? Ah, mas eu não posso sair da minha casa, eu não posso fazer nada. Aqui na palavra, nós podemos ver nesse ensinamento que eu posso estar contribuindo, ajudando o meu próximo com uma mensagem, compartilhando as pregações, as mensagens que podem edificar vidas. Eu posso estar simplesmente dando uma mensagem, ouvindo. Tem gente que simplesmente só quer que alguém o ouça das suas aflições, e você pode ser um vaso usado nas mãos do Senhor para que possa dar uma palavra de consolo para essa vida. Então é assim, nós devemos nos importar com o nosso próximo e dedicar também a nossa vida para essa pessoa. O terceiro tópico vai falar sobre pai e filho, uma relação que nos inspira. Aqui na lição fala assim: se eu perguntar a você como deve ser a relação entre um pai e um filho, provavelmente você responderá corretamente, sem rodeios, né? Que o filho deve obedecer o pai, deve haver o amor, o relacionamento. E quando essa pergunta é direcionada, e a relação de Deus pai e Deus filho? Aí fica, opa, acho que é um pouco mais difícil, né? Ou não, mas não é difícil, tá? Da mesma forma que você busca nos seus pais um diálogo, uma submissão e um apoio, assim também Jesus fazia. Em seu ministério terreno, em relação ao Pai que o enviou, Jesus, em todo o tempo, nós vamos ver na Bíblia que Jesus ia orar. Todo o tempo ele ia procurar um auxílio, oração, falar com seu Pai. Jesus era obediente, ele era dependente de Deus, Deus Pai. Jesus tinha uma intimidade única com seu Pai. E como eu falei, obediente. Esse era um relacionamento. E o que nos diferencia de hoje nossa relação com nossos pais? Ah, mas aí vocês falam, não, mas a minha vida, professora ou tia, é totalmente diferente. Não. Se está alguma coisa diferente, vamos orar. Vamos buscar para Deus uma direção. Será que você está tendo um papel de filho exemplar também? Está cumprindo o seu papel, obedecer os seus pais, né? Se dedicar em casa. E você, pai, será que também está cumprindo o seu papel de ensinar o seu filho no caminho certo? São questionamentos que nós podemos fazer uma autoavaliação, tá? E assim em diante, complemento. Que possamos a cada dia nos inspirar no relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Essa é a medida que precisamos almejar em nossa busca constante por Deus. Orar, depender, amar, obedecer e buscar tal intimidade, assim como Cristo fazia. E aqui no quarto tópico e último, nós vamos falar, mas nós temos a mente de Cristo? Será que nós temos a mente de Cristo? Jesus nos deixa um grande desafio a declarar, que devemos fazer tudo de forma como Ele fazia. Mas como conseguiremos, igreja? Como nós, em pleno século XXI, adolescentes, com tanta tecnologia, com tanta coisa que tira nossa atenção, nós conseguiremos ter a mente de Cristo? Será que é impossível? Tá? Eu acredito que não. Tá? Nós vamos ver aqui. O apóstolo Paulo nos dá uma importante dica: é preciso ter a mente de Cristo. Em nosso cotidiano, nos deparamos com tantos desafios, como eu falei para vocês. São tantas coisas que nós nos deparamos. Às vezes perdemos tanto tempo olhando coisas na internet, coisas que não agradam. E a nossa mente, muitas das pessoas hoje, com todos esses problemas que estão acontecendo, estão deprimidas, estão com ansiedade, depressão, séries de coisas que afetam a sua mente. Mas, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, Santo, e o Espírito Santo passa a habitar, como eu falei aqui para vocês. Aqui está o meu caráter, ele é enxergado através a transparência das minhas obras. Eu posso dizer que isso aqui é um líquido transparente, mas não é. Eu posso dizer da minha vida, meu amado irmão, eu sou humilde, eu sou honesta, eu sou isso e aquilo, mas as minhas obras não demonstram isso. Então, no momento que nós estamos aqui como pecadores, mas a Bíblia fala que para nós termos a mente de Cristo, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus entrar em nossas vidas, fazer morada e nos transformar.
Sozinho eu consigo? Eu não consigo. Sozinho eu vou conseguir me livrar do pecado? Eu não vou conseguir. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso entregar a minha vida para Deus, para que ela seja transformada. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando o Espírito Santo de Deus entra em nossa vida, ele nos limpa de todo o pecado e nos deixa limpos, salvos. Nós passamos a ter a mente de Cristo, nós passamos a ser representantes de Cristo aqui na terra e ficamos limpos. E através das nossas atitudes nós demonstramos o amor, o caráter de Cristo. E assim, nós concluímos essa lição dizendo que quando percebemos, já estamos fazendo as coisas de um jeito que não fazíamos antes. Transformou nossa vida. O Espírito Santo de Deus, quando ele habita em você. E Paulo diz assim em Gálatas 2:20: Cristo vive em mim. Gente, isso resume tudo. Quando Cristo faz morada dentro de nós, a nossa vida é transformada e nunca mais vai ser igual, porque nós passamos a ser uma nova criatura. Para concluir, é necessário ter a mente de Cristo e viver uma vida abençoada, abençoando o próximo até que seja o dia perfeito. Continue o seu foco, olhando para o alto, para o alvo, que é o céu, o Cristo Jesus. Então, adolescente, meu amado irmão, amigo, essa mensagem, o Senhor cria tantas situações para que essa mensagem venha chegar na tua vida, no teu coração, para dizer que você não está sozinho. Você tem um Deus Pai, um Deus amigo que está ao teu lado, querendo te transformar, mas ele fala que o nosso Jesus, ele não é um Deus que ele chega arrebentando portas, transformando. Não, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa abrir a porta do seu coração, entregar a sua vida para Jesus Cristo, para que ele faça morada e você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, assim nós encerramos essa lição, abençoando a sua vida, a sua casa e desejando que você tenha uma experiência com Jesus Cristo nesse período de forma sensacional. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima oportunidade.